Na leitura desta coletânea que acaba de ser publicada em França, encontram-se várias referências às diversas vertentes da obra de Karl Marx, mas mais de cariz historiográfico, muito breves as referências às questões da dinâmica política e social do sistema e muito pouca à discussão daquilo que, de um ponto de vista científico, foram os contributos mais importantes de Karl Marx para a compreensão da lógica intrínseca do sistema capitalista. Estou a falar das suas categorias analíticas, ou seja, da sua ontologia, e, em particular, da sua explicação, a explicação para a recorrente queda tendencial da taxa de lucro que daí resulta. O tema proposto para esta comunicação é, então, a economia como um sistema complexo, um esboço de cariz fisicalista ou uma tentativa de abordar a economia com o olhar distanciado de um cientista socio-biofísico, mas, ponto que não posso deixar de sublinhar, imbuído do modo de pensar dialeticamente. Este trabalho tem subjacente ou está alcandurado nas ideias desenvolvidas por uma série de pensadores, dos quais importa salientar, sobretudo Karl Marx, não é evidente, mas também Georges Esquilo-Engen, Ludwig Bertalanffy, Norbert Wiener e Immanuel Wallerstein. Faço aqui uma breve chamada de atenção para as andanças dos nomes da disciplina que passa nas nossas universidades por ciência económica. Desde a palavra economia, enquanto arte da gestão doméstica, e política, enquanto arte da gestão do espaço público, até ao nome híbrido de economics, uma mal-amanhada imitação da palavra physics, que trouxe para a ciência da economia política a linearidade newtoniana de inspiração cartesiana, nos antípodas do modo de pensar dialeticamente. A palavra economics era já um claro indício da forma errada como a então predominante abordagem das ciências físicas viria a influenciar uma abordagem também errada nas ciências socioeconómicas. Entretanto, ao importar o paradigma newtoniano, os economistas neoclássicos passaram a assumir que as suas leis da economia tinham aplicação universal no sentido exato de que não tinham que considerar o tempo e o espaço. Porém, no caso do subsistema económico, as partículas têm memória, aprendem comportamentos e podem decidir e decidem modificar as suas conexões a outras partículas. Dessa modificação dinâmica de ligações resulta uma configuração sistémica em permanente evolução. Da adoção do paradigma newtoniano vieram também a resultar algumas refinadas e subtis aberrações teóricas, tais como a praxeologia, derivada da escola austríaca, em contraste com a adoção por parte das escolas históricas e institucionalistas, as quais assumem explicitamente o caráter humano e social de qualquer atividade económica. O que entendemos por sistema será então um conjunto de partes ou componentes interatuantes, integradas num todo e sem o qual todo essas partes não fazem muito sentido. Nesse contexto, olhamos o sistema sociedade humana como um subsistema do ecossistema planetário. Por outro lado, entendemos a economia como um subsistema da sociedade humana onde se processa a produção e distribuição de riqueza, sendo que se trata de um sistema hipercomplexo, com múltiplos pontos de entrada e saída, circuitos e nós, ou gares de controle e triagem de fluxos, dotados de mecanismo de retroação. No que diz respeito à tipologia de sistemas, teremos que a economia pode ser considerada como um sistema aberto, é essa a convicção da generalidade dos economistas convencionais, se olharmos para a economia ou de um ponto de vista de cada uma das frações nacionais, as importações e as exportações, ou então se olharmos para a economia mundial como um todo e o seu meio ambiente e o planeta Terra, e mesmo assim se considerarmos o planeta como algo de infinito ou sem fronteiras físicas bem definidas. Podemos ainda considerar a economia como um sistema aberto se olharmos a economia em sentido restrito e apenas como um subsistema virado para si mesmo, ainda que em troca com o resto da sociedade, trocando energia, matéria e informação. Mas como se não fizesse parte integrante dessa mesma sociedade, nomeadamente na sua vertente cultural, no sentido mais amplo da palavra cultura. Finalmente, teremos que considerar a economia como um sistema fechado quando se olha o meio ambiente como sendo o resto do sistema solar. Aí não haverá as externalidades que vêm tantas vezes referidas nos manuais de economia, ou seja, tudo que é transformado em mercadorias acaba por ter que ficar algures no planeta. Neste contexto, a proposta que aqui apresento é a de tentar olhar para a economia na sua totalidade como encastrada no resto da sociedade humana, na sua interação com a natureza. Pois bem, imaginem um geógrafo que tudo sabe sobre a superfície da Terra, desde as planícies e cadeias montanhosas, florestas, desertos, rios, lagos e oceanos,
assim como toda a espécie de assentamentos humanos, cidades, estradas, portos e caminhos de ferro, mas que nada soubesse de geologia. Receio bem que seja esse o caso de muitos economistas convencionais para quem uma crise será um pouco como um tremor de terra seria para esse nosso geógrafo imaginário, que nada soubesse sobre placas tectónicas e deriva dos continentes. É nesse sentido que proponho a ideia de diversas camadas analíticas dos fenómenos socioeconómicos, desde a camada visível dos fenómenos de todos os dias, até à camada invisível do que se passa nas zonas geológicas da economia, passando pela camada dos fenómenos que podiam ser visíveis, mas que se encontram escondidos pelas barreiras da ideologia dominante, muitas vezes à vista de toda a gente que não se queira deixar enganar. No estudo que procuro fazer da totalidade socioeconómica, considero assim três camadas distintas: a camada dos valores, a camada dos preços e a camada da governação. No conjunto dessas três camadas, há múltiplos circuitos de interferência e de influências múltiplas e de dois sentidos, de umas camadas para as outras. Em todo o caso, uma abordagem fisicalista ao estudo da economia deve começar pelo estudo da interação da sociedade humana com o planeta em que vivemos, olhando primordialmente para a camada dos valores, até em termos de trocas de energia e matéria, de modo algo similar ao estudo de uma eventual, hipotética, metafórica, camada geológica do sistema económico global. De facto, na sua interação com a natureza, a sociedade humana dá assim origem a múltiplos circuitos, cada vez mais de natureza mercantil, mas que, mesmo com o risco de reducionismo, se podem resumir num relativamente simples esquema analítico. Estes circuitos são visíveis ao nível dos preços, mas aquilo que importa salientar é o facto de, em todos os pontos de interações, há mecanismos de retroação, positiva ou negativa, cada um desses mecanismos com temporalidades de dimensões relativamente distintas. Em todo o caso, explicitemos algumas dessas zonas de emergência de complexidade. Deixando de lado a questão também ela complexa do livre-arbítrio de cada agente económico individual, é também neste contexto que se pode dizer que não é no comportamento de cada agente económico individual, mas sim nas múltiplas redes de ligações entre esses agentes, em mutação permanente, que reside a emergência e complexidade de fenómenos de novo tipo. Por outro lado, cada trabalhador, gestor ou proprietário do capital está permanentemente à procura de novos modos de fazer, novos mercados, novas oportunidades. De certa forma, se poderá dizer que, do livre-arbítrio de cada um, acaba por emergir um certo grau de determinismo coletivo. Entretanto, essa permanente criatividade humana e a sua concretização em novos e mais eficazes modos de interagir com a natureza conduzem a uma desvalorização mercantil relativa, mas contínua, daquilo que já antes for acumulado. Temos também os efeitos colaterais que resultam da intermediação do dinheiro nos processos de valorização, registro e facilitação de trocas. Tudo isso resultando numa contradição lógica entre as duas macrofunções sistémicas, que são a acumulação e o consumo. E desses diversos pontos de decisão e controle, o mais crucial acaba por ser o da decisão de investimento. Voltarei a este ponto. A interação com o ecossistema. Entretanto, a espécie humana é a única espécie biológica que, na sua interação com a natureza, tem tido a pulsão e ou capacidade para produzir mais do que o estritamente necessário para a sua reprodução ao mesmo nível de conforto material em que se encontra no momento da produção desse excedente. Toda e qualquer sociedade humana, em isolamento relativo, sempre se defrontou com o problema do uso a dar ao excedente produzido. Até o advento e predomínio do regime capitalista, a decisão relativa ao destino a dar ao excedente produzido pertencia à autoridade coletiva, delegada no chefe, no rei, no senhor ou na Assembleia de Notáveis. Com o advento e predomínio do regime capitalista, essa decisão passa a ser do foro privado e exclusivo dos mercadores. A concorrência entre mercadores leva à aceleração da produção de excedentes, cuja utilização passa a ser não já apenas a construção de fortalezas, monumentos e algumas infraestruturas físicas, mas sim a acumulação de riqueza, independentemente da sua forma ou expressão física. É nesse contexto que aqui se resume, num esquiço elaborado de modo telegráfico, o processo histórico de acumulação de riqueza por parte da humanidade na sua interação com a natureza.
a decisão sobre o destino a dar a esse excedente produzido tem sido a decisão crucial que, ao longo dos milénios, tem permitido a cada grupo, clã, tribo ou nação, acumular ou não mais riqueza. Ao longo dos últimos milénios, os diversos subsistemas políticos dispersos pelo planeta foram gradualmente integrados no subsistema económico global, até há pouco concentrado na Europa Ocidental, e que serve de suporte à existência da sociedade humana como um todo. Neste processo histórico de integração global, houve historicamente, entre todas as partes componentes do sistema global, trocas de matéria, energia e informação. Ao longo do tempo, populações humanas, animais, plantas e conhecimentos cruzaram a geografia para se fixarem noutros espaços, sendo assim possível identificar diversos polos de atração para esses fluxos, e em que se veio a verificar uma maior densidade populacional e maior concentração de riqueza material. Temos então que consolidar a noção de um excedente económico global da totalidade da espécie humana na sua interação com a natureza. Disse já que a espécie biológica Homo sapiens sapiens tem a peculiaridade comportamental de produzir regularmente mais do que, em rigor, precisa para a sua própria reprodução a um mesmo nível de conforto material. Limito-me a constatar a falsa banalidade de que, ao longo da sua história de milénios, a sociedade humana, em todas as suas parcelas mais ou menos isoladas, tem decidido utilizar o excedente sob a forma de habitações, fortalezas, palácios, monumentos, aquedutos, etc. De tudo isso veio a emergir, já perto dos nossos tempos, a ideia hoje banal, mas que muitos consideraram então revolucionária, de progresso. Temos agora a questão de uma grande confusão ou mal-entendido. Disse mais atrás que, com o advento e predomínio do regime capitalista, a decisão sobre o destino do excedente produzido passará a ser do foro privado e exclusivo dos mercadores. Temos assim que todo o comportamento emergente do sistema capitalista estará fisicamente dependente do comportamento da motivação básica desses seus agentes. O fenómeno recorrente da tendência para a queda da taxa de lucro era e é um fenómeno empiricamente constatado. A noção de que é preciso provar ou demonstrar essa queda tendencial da taxa de lucro é uma noção profundamente errada. É uma noção profundamente errada, não posso deixar de repetir. Seria como se fosse necessário demonstrar a força da gravidade. Um tal erro só se pode explicar por enviesamento ideológico. E, no entanto, são aos milhares as páginas publicadas a esse respeito para provar, confirmar ou infirmar se de facto existe ou não uma tal tendência, incluindo aí muitos autores que se reclamam do marxismo, mas que terão caído na ratoeira dessa discussão. A esse respeito, veja-se a incontornável Wikipedia. Esta enciclopédia, que como tal é suposta transmitir o conhecimento geralmente aceito, começa por uma subtil sugestão. Passo a citar. A tendência para a queda da taxa de lucro é uma hipótese, em teoria económica e economia política, famosamente exposta por Karl Marx no capítulo 13 do Capital, volume 3. Mais adiante vem. No seu manuscrito de 1857, Gondrissa, Karl Marx considerou a tendência para a queda da taxa de lucro a mais importante lei da economia política e procurou dar-lhe uma explicação causal nos termos da sua teoria da acumulação de capital. A tendência vinha já pressagiada no capítulo 25 do Capital, volume 1, mas na parte 3 do manuscrito do volume 3, editado postumamente por Friedrich Engels, vem uma extensa análise dessa tendência. No entanto, passo adiante, porque o próprio Marx nunca publicou qualquer manuscrito definitivo sobre a tendência para a queda da taxa de lucro, porque a tendência é difícil de provar ou infirmar teoricamente, e porque é difícil testar e medir a taxa de lucro, a teoria de Marx da tendência para a queda da taxa de lucro tem sido um tópico de controvérsia ao longo de mais de 100 anos, ou mais de um século. Fim de citação. E, no entanto, Adam Smith, já em 1776, salientava que, assim, portanto, tal como varia em qualquer país a taxa de lucro, de juro, podemos estar certos que os lucros normais do capital têm que variar do mesmo modo. Têm que descer quando ela desce, a taxa de juros desce, e subir quando ela sobe. A progressão do juro pode, portanto, levar-nos a alguma noção da progressão do lucro. Fim de citação. Ou seja, não se trata de todo de provar, trata-se de explicar. Tal como acontece noutras disciplinas científicas,
há aqui a considerar categorias analíticas que não se encontram, não são visíveis, na contabilidade convencional dos economistas neoclássicos, designadamente as categorias analíticas, capital constante e capital variável. É um pouco como presumir que a única geometria concebível é a geometria euclidiana. Pois, não sendo visível, ou não se concebendo a categoria analítica de capital variável, também não é possível conceber a noção de excedente económico, embora este seja visível, mas por vezes escondido à vista de toda a gente. Entretanto, é neste contexto que deve ser considerado o teorema de Oquishio e a sua aparente e inelutável contradição com aquilo que poderemos chamar de teorema de Marx. Um diz que sobe, o outro diz que desce. Cito ainda um outro autor. Considera-se geralmente que o teorema de Oquishio veio, com bases lógicas, refutar esta lei da queda tendencial de um modo tão devastador que retira qualquer relevância a todos os argumentos pró e contra. Philippe Van Parijs, 1980. Torna-se agora necessário lembrar a motivação fundamental do sistema económico. De facto, a maximização do bem-estar individual, a utilidade, como gostam de dizer os economistas convencionais, assim como a maximização do lucro por parte dos gestores empresariais, constituem uma espécie de ADN do subsistema económico em regime capitalista. O problema é que, tal como acontece muitas vezes na natureza dita não racional, aquilo que é bom para cada indivíduo nem sempre é necessariamente bom para a sociedade na sua totalidade. Perdão. Daí resulta a necessidade, para efeitos de simulação e estudo, de propor ou de programar o comportamento de agentes individuais para ver o que resulta a nível da totalidade. Temos então uma convergência da lógica do todo e da lógica das partes, a qual engloba as premissas do individualismo metodológico e acaba por resultar no fenómeno emergente da oscilação recorrente da taxa de lucro. Teremos assim que as premissas lógicas do paradigma neoclássico, postuladas e observadas relativamente ao comportamento dos agentes individuais, a maximização da utilidade e do lucro, em vez de serem formuladas por meio de equações lineares, são formuladas em linguagem de programação de computadores. Para concluir, apresento o resultado de uma simulação feita a partir de um algoritmo por mim elaborado com recurso à técnica de modelação com base em agentes. Retirei este gráfico de um breve texto que tive que elaborar em inglês. Trata-se do comportamento da taxa de lucro e do nível geral de emprego, as duas variáveis fundamentais, sendo que o nível geral de emprego é um bom indicador do grau de atividade económica e crescimento. Este gráfico resulta de uma simulação relativa a 2 séculos, com uma taxa de refluxo de 1,5% ao ano e com um impacto de 2,5% também ao ano na produtividade agregada, com uma taxa de distribuição periódica do que estava acumulado de 25% da riqueza social, até aí acumulada. O duelo de Marx ao Oquishio, um diz que sobe, outro diz que desce. E qual é então a explicação? Representando esta fórmula, a dinâmica da taxa de lucro, diremos que, enquanto há espaço para crescer, a taxa de sobrevalor cresce mais rapidamente do que a soma do capital orgânico mais 1. Logo, a taxa de lucro cresce. Quando deixa de haver espaço para crescer, a taxa de sobrevalor passa a crescer mais lentamente do que a soma do capital orgânico mais 1. Logo, a taxa de lucro começa a descer. 3 notas finais. Primeira nota. No mundo virtual dos computadores, espaço, tempo, matéria e energia são tudo entidades reduzidas a zeros e uns. Nesse mundo virtual, a lógica dos sistemas aí representados impõe-se de uma forma inelutável. Segunda nota. Eles podem não querer assumir a teoria marxiana laboral de valor, mas a verdade é que esta teoria também já está subjacente ao fenómeno das moedas digitais, Bitcoin, por exemplo. Aquilo que está subjacente a este fenómeno das Bitcoins é uma tentativa de passagem do equivalente universal que era o ouro e a sua quantidade fixa existente na crosta terrestre para um equivalente universal, que será uma qualquer moeda universal de emissão restrita e limitada a um montante determinado pela força do algoritmo respectivo. Terceira nota. Thomas Piketty conseguiu coligir informação mais do que suficiente para demonstrar empiricamente aquilo que muitos andam a denunciar desde há umas 4 décadas, as desigualdades crescentes na distribuição da riqueza global. Para Piketty, a explicação para o crescimento das desigualdades
seria o facto de a taxa de retorno do capital superar a taxa de crescimento da economia e que essa seria a tendência de longo prazo. Ou seja, a ser assim, estaríamos a confundir causas com efeitos e a pensar apenas nos períodos descendentes da oscilação recorrente da taxa de lucro. Muito obrigado.